Fala galera, professor Juliano na área e novamente com vocês. E pessoal, nós estamos falando nesse período agora, nesse momento agora das nossas aulas, sobre os povos chamados de povos pré-colombianos. O que seriam os povos pré-colombianos mesmo, galera? Seriam os povos que viviam aqui no continente americano antes da chegada do Colombo, né? Por isso, povos pré-colombianos, povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Tudo bem? Um detalhe importante. Esse povo que a gente vai ver agora, são os astecas, tá? Só pra gente já ver aqui. A civilização asteca. Sobre os astecas nós temos muito mais detalhes do que sobre os outros povos que a gente estudou até agora, tá? Como assim? Os astecas eles tinham um sistema de escrita e um código de leis escrito também. Por isso a gente consegue ter um acesso maior à história do povo asteca, no chamado Códice Mendoza, tá? Vamos lá, vamos entrar de cara já para falar sobre esse assunto aqui sem enrolação. Os astecas, galera, então, os três principais povos pré-colombianos que a gente tem, na verdade, são três, né? São os maias. Além dos maias, a gente tem também os astecas, que são os que a gente vai ver agora, e na nossa próxima aula, que são os incas, beleza? Então, maias, astecas e incas. Não são apenas esses, todo o povo que vivia na América antes já da chegada do Colombo pode ser considerado como sendo um povo pré-colombiano, né? Só que os característicos, né, os conhecidos como sendo povos pré-colombianos, são esses três aqui, maias, astecas e incas, beleza? Então, vamos lá. Qual a localização geográfica dos astecas? Aqui, ó. Na região, pode ver que está escrito aqui, está meio ruim o slide, mas você consegue perceber, Golfo do México. A região do atual território do sul do México, nós tivemos o desenvolvimento do Império Azteca, tá? E galera, o Império Azteca foi um dos maiores impérios que a gente teve, tá? É um império que teve um esplendor cultural enorme. As construções astecas, elas eram magníficas, tá? A gente só não tem acesso a elas hoje em dia porque os europeus, quando chegaram aqui, destruíram boa parte delas. Boa parte das estruturas arquitetônicas dos prédios criados e construídos pelos astecas nesse período aqui foram destruídos, queimados pelos espanhóis, tá? E vamos lá. Essa região do México aqui, onde nós tivemos o desenvolvimento do chamado Império Azteca. A gente vai ter alguns nomezinhos estranhos aqui, diferentes para o nosso dia a dia, tá? A gente já vai chegar lá. Todo povo tem a sua origem, um certo mito de criação. E os povos ali daquela região, os chamados mexicas, né? Os astecas se autodenominavam mexicas, né? Segundo eles, olha que legal essa lenda deles, galera. Segundo uma lenda asteca, o deus, leia aí esse deus agora que eu quero ver se você vai conseguir. Não vai, né? Pode tentar. Chama teu primo, tua avó, qualquer um, ninguém vai conseguir. Segundo, então, uma lenda asteca, o deus Huitzilopochtli, de novo, para você ver que eu não estou zoando, o deus Huitzilopochtli indicaria o local onde eles deveriam se instalar. Então tinha um povo que queria saber onde que a gente vai construir nossa cidade. E aí eles pensavam assim, na antiguidade era muito comum eles esperarem sinais da natureza, dos deuses, né? E eles esperavam então um sinal, só que tinha que ser um sinal específico. Não ia ser tipo, quando uma folha de uma árvore cair, a gente sabe que é lá. Cai folha de árvore em qualquer lugar, a todo momento. Tem que ser um sinal muito detalhado para você saber. Quando isso acontecer, é sinal de que é lá que a gente tem que construir a nossa cidade. Vamos ver. Olha como que seria indicado o local, galera. O local seria indicado por uma águia carregando uma serpente na boca sobre um cacto. De novo. O local onde eles deveriam criar a cidade seria indicado por uma águia que ia estar com uma serpente na boca e ela ia pousar sobre um cacto, que é o que está aqui, ó. Uma águia com uma serpente na boca que vai pousar num cacto. Qual que foi o problema? Essa águia escolheu um cacto para sentar que tinha no meio de um lago. Um lago com umas ilhazinhas pequenas, tinha um cacto, eles estavam na beira desse lago, de repente eles viram uma águia passando lá. A águia passou com a cobra, né, a serpente, e sentou naquele cacto. O que eles pensaram? É lá, é ali que a gente tem que construir a cidade. Pô, mas ali é no meio do lago Texcoco, como é que a gente vai fazer isso? Não interessa. Os deuses enviaram o sinal que a gente queria. É ali que a gente vai construir essa cidade. E essa imagem aqui, aonde que você viu ela já? E você não está lembrando? Você está, puta, mas eu já vi esse lugar. Foi aqui, ó.
na bandeira do México, né? A região do Império Azteca é hoje o atual território do México. Por isso, México, né? Os mexicas que viviam naquela região, e aí também tem toda uma tradição cultural relacionada a isso, ok? Aqui, a águia com a serpente na boca, pousando em um cacto no meio do lago Texcoco, certo? Então, vamos lá. A civilização azteca, galera, tem a sua origem em cerca de 1325, né? A cidade de Tenochtitlan. Falei para vocês que vocês iam ver nomes estranhos. Ao ponto que quando os espanhóis chegaram aqui, os maias estavam no seu declínio, basicamente já extintos. Quando os espanhóis chegam aqui no território americano, os aztecas estavam no seu ápice, no seu ponto máximo de desenvolvimento, tá? E em 1325 a cidade de Tenochtitlan foi fundada ali, então, né? E como que era a organização política deles, galera? A cidade de Tenochtitlan começou a conquistar cidades ao seu redor e tinha uma forma de dominação. A cidade de Tenochtitlan era a mais poderosa. Então, a cidade de Tenochtitlan ou fazia alianças e acordos comerciais com cidades vizinhas e se tornavam aliadas, ou essas cidades pagavam impostos diretamente para a cidade de Tenochtitlan. Se isso não acontecesse, a cidade de Tenochtitlan muitas vezes invadiria essa cidade rival e tomaria posse daquela terra, tá? E aí o Império Azteca vai se desenvolvendo, então, por meio ali de cidades dominadas militarmente, ou aliadas econômicas, ou pelo pagamento de impostos, né? O apogeu, o ponto máximo do Império Azteca vai ocorrer quando tem a união dessas cidades que a gente está vendo ali, da cidade de Tenochtitlan, Texcoco e de Tlacopan, tá? Olha aqui, a economia deles tinha como base principalmente, galera, o milho, né? O feijão, a pimenta, o tomate, o cacau, o tabaco e alguns outros produtos. Ponto importante, a civilização azteca, galera, é uma civilização marcada pelo belicismo. O que é isso? Que é uma cidade bonita? Bela? Não. Belicismo vem de armamentos, tá? É uma cidade que tinha como um ponto importante o desenvolvimento e o treinamento militar, tá? E aqui a gente vai ter como um ponto importante da sua arquitetura o desenvolvimento das famosas tinampas, que até hoje existem lá na região do México. O que são as tinampas? Quer ver? Vamos lá, aqui. Essa é a cidade de Tenochtitlan. Lembra que eu falei para vocês da lenda deles? Que tinha lá uma águia com uma serpente no bico, que ia sentar num cacto e ali deveria ser fundada a cidade? Então, essa águia sentou no meio desse lago, lá num cacto que tinha lá, e eles conseguiram observar. Não me pergunte como, mas eles viram. E ali eles criaram a cidade, no meio do lago. Olha o que esses caras vão fazer. No meio do lago eles criam uma cidade inteira. Como que eles conseguem fazer isso aqui, galera? Deixa eu chegar aqui que eu quero mostrar. Aqui, ó. Essas são as famosas tinampas. Como que funciona isso? Você tem uma região alagadiça, não é muito funda, né? E aqui eles vão construir ilhas artificiais. De que maneira? Eles vão pegar pedaços de bambu, né? Os bambus que a gente vai ter aqui assim, ó, bambus inteiros, e eles vão enfiar esse bambu até que ele chegue no fundo do rio. Quando ele chegar lá no fundo do rio, eles fazem depois a trançagem dos bambus. E eles vão entrando, vão nadando, ali mergulhando e completando com barro por dentro essa estrutura. E aí no final essa estrutura acaba se transformando em uma ilha tão bem construída, tão bem estruturada, que eles conseguem, primeiro, plantar dentro dessa ilha. Portanto, a ilha vai ter contato com o fundo do rio e vai ter então o desenvolvimento de nutrientes no solo, né? Olha como é que funciona. Então você vai ter esses bambus ali colocados, né, trançados aqui, e eles vão ir completando com barro por dentro, até que isso se transforme numa ilha artificial. Perdão. Isso era tão bem feito que eles conseguiam construir cidades dessa forma. Essa cidade foi construída por eles no meio do lago. Ó, eles construíram isso lá. Professor, e dá pra gente ir lá hoje? Não dá. Por quê? Quando os espanhóis chegaram aqui, ocorreu uma guerra entre astecas e espanhóis no final desse processo, que os espanhóis destruíram tudo. Olha isso que a gente tem aqui, galera. Enquanto a gente tem lá na Europa as pessoas vivendo em casinhas de madeira no meio do mato, aqui na América Central, no México, na verdade, na América do Norte, você já tem palácios muito bem construídos e desenvolvidos. Olha o nível de desenvolvimento que a gente vai ter aqui, galera. Não é qualquer coisa. É extremamente bem feito isso tudo, né? Que foi tudo basicamente destruído pelos espanhóis, certo? A gente já volta a falar mais sobre isso, galera.
Aqui a estrutura social dessa sociedade asteca, tá bom? Vamos lá. No topo, o imperador. Abaixo do imperador, quem que nós temos? A elite, composta dos guerreiros e sacerdotes, os comerciantes, né? Artesãos, agricultores, que plantam o milho como seu principal produto e também trabalham na construção dessas tinampas. Na base da sociedade, uma pequena parcela de escravos que eram capturados durante conflitos, e esses escravos eram utilizados também em períodos de sacrifício. E os astecas são marcados pela realização de inúmeros sacrifícios, tá? Onde ocorriam esses sacrifícios? Aqui no topo. E aí o sangue da pessoa que foi sacrificada ia escorrendo pelos degraus, pelos 365 degraus, 365 dias, né? Esses degraus representam cada um deles um dia do ano, e esses sacrifícios eles aconteciam em homenagem aos deuses, né? Para eles, o surgimento da vida, né? Quando Deus misturou um pouco de milho com sangue e daí surgiu o homem, tá? Por que o milho? Porque o milho era um dos principais produtos, uma das principais fontes da alimentação deles, né? Então eles faziam esses sacrifícios em homenagem aos deuses, buscando cada vez mais e melhores colheitas, né? Buscando que a agricultura deles fosse bem desenvolvida. Quando os espanhóis chegaram aqui, existem relatos, galera, tenebrosos, que foram sacrificados ininterruptamente por cerca de 6 dias, não sei exatamente quantos dias, mas quase uma semana de sacrifícios ininterruptos. Eles matando gente o dia inteiro, chegando aqui em cima, matando a pessoa, arrancando o coração e deixando a pessoa sangrar, tá? Isso demonstra o nível de guerra que eles tinham, né? O nível também de adoração extremamente exagerado que eles possuíam, certo? E claro, a gente também não pode negar o nível de estrutura que eles têm aqui, extremamente bem desenvolvido, né? Problema, aqui, uma cidade que a gente tem, essa é a cidade de Tenochtitlan, um retrato feito ali por um espanhol, quando avistou de longe isso daqui, colocou. Isso aqui são os aquedutos, porque parte dessa água aqui não era potável, então tinha que vir água de outros lugares, por mais que isso aqui fosse no meio de um lago, porque ela é uma água com um pouco salina, com um pouco de sal, então tinha que vir água de outras regiões do Império para abastecer o centro da cidade, tá? E claro, é um problema isso. Se você corta essas entradas, você deixa a cidade sem água. E os espanhóis, quando chegam nessa região, né? Isso aqui é só uma imagem da sociedade asteca para você perceber. E antes da gente falar do declínio, vamos falar disso aqui. Essa é uma imagem do exército dos caras. Não é uma galera brincando numa luta de pijama na casa da tua tia. Isso aqui, ó, é a roupa militar dos caras. Vamos pra guerra, vamos lá pegar. Peraí que eu vou lá pegar minha roupa. O cara ia lá e pegava a roupa. Era dessa maneira que eles se vestiam. Por quê? Isso aqui um cara não ia conseguir se esconder no meio do mato, né? O cara ia ficar demonstrando. Imagina isso daqui. O cara tá com um guarda-chuva na cabeça aqui, sandalinha, roupinha verde. Isso demonstra a ideia que eles têm, que não é tão relacionado a se camuflar, né? É meio que é um ritual que eles fazem isso aqui durante a guerra. Ah, agora você curtiu, né? Esse aqui é bem mais da hora. Esse aqui é o guerreiro jaguar, né? O jaguar é aquele felino que existe na região do México e da América Central, que eles se representavam em formato de animais para eles irem disputar suas batalhas lá contra outros povos. Essa aqui é da hora. E esse é o Código Mendoza, o Códice Mendoza, que conta lá a origem e a criação dos astecas e também boa parte da sua história, certo? O declínio asteca, galera, vai acontecer quando os espanhóis chegam aqui, né? Chegam na região da América Central e os espanhóis trazem doenças das quais esses astecas vão morrer, assim como os demais povos pré-colombianos. Além disso, temos conflitos armados entre espanhóis e astecas. Esses conflitos vão acontecer e a supremacia vai ser totalmente dos espanhóis. Por quê? Os espanhóis possuem armas melhores. Além de possuírem armas melhores, eles utilizavam cavalos na batalha. E isso, possibilitava uma vantagem uma enorme vantagem para os espanhóis, né? Então, quando acontece a guerra, você tem aqui a galera batalhando, olha o nível de diferença. Ele com o escudo todo bem desenvolvido, um capacete de ferro, uma espada, esse aqui tá com um taco de betes na mão ali, um escudo qualquer. É lógico que os espanhóis iam ter supremacia militar, né? Qual a tática que os espanhóis vão fazer? Os espanhóis vão fazer alianças com povos rivais dos astecas e vão começar a marchar em direção ao Império. Primeiro, né, você tem aqui o Hernán Cortés, que é esse cara aqui no meio, ele vai ser bem acolhido pelos astecas. Pelo qual motivo? Tinha uma lenda asteca que dizia
que o deus Quetzalcoatl, esse deus Quetzalcoatl, ele iria voltar para a Terra. Quando esse deus Quetzalcoatl voltasse, ele ia vir com um veículo muito bem iluminado, diferente, e essa chegada de pessoas diferentes representaria a chegada do deus Quetzalcoatl. Então, quando os espanhóis veem de longe os barcos enormes dos espanhóis chegando, eles pensam, ó lá, é o sinal do deus Quetzalcoatl. A gente precisa abrigar essas pessoas. Aí os astecas vão lá e dão abrigo para os espanhóis dentro da sua cidade de Tenochtitlan. Os espanhóis descobrem todos os macetes da cidade, todos os pontos fortes e os pontos fracos, até que no momento os espanhóis decidem atacar a cidade, dominam essa cidade de Tenochtitlan, tacam fogo e destroem toda a cidade de Tenochtitlan. Não se sabia exatamente onde ela era construída, até que recentemente, há cerca de 20, 30 anos, foi-se fazer uma reforma numa igreja na cidade do México, capital do México, e se descobriu que essa igreja foi construída em cima do palácio central da cidade de Tenochtitlan, e aqui o povo asteca foi praticamente quase todo destruído, quando não sendo também escravizado pelos espanhóis. Beleza, galera? Então, a gente fica por aqui na nossa aula de hoje. Façam as atividades da plataforma que já estão disponíveis para vocês e até a nossa próxima aula. Forte abraço para vocês e tchau!